Olá pessoal, bom, vamos para a nossa nona aula, intitulada Dilemas da Representação Política em Contexto Digital. Na última aula nós falamos bastante de como a desinformação, o discurso de ódio, eles são utilizados como estratégia, de modulação de comportamentos e valores, objetivando o voto, então em períodos eleitorais. E agora a gente vai falar um pouco de representação e, portanto, tem no início aqui do título dilemas, a gente vai falar tanto de potencialidades de representação democrática no contexto digital, quanto de problemas em relação a isso. Lembrando, que eu falei em outras aulas, o caráter ambíguo da internet, ambíguo de todas as tecnologias em geral, mas da internet também, em geral, porque eu digo, bom, então se a gente pensar, avião tem ambiguidade? Tem, ele pode ser usado tanto para locomoção quanto para um estado de guerra. Então, nesse sentido que tem um caráter ambíguo, tecnologias em geral. Bom, antes de falarmos sobre esses dilemas, então uma perspectiva, uma potencialidade de uma representação mais democrática ou de diminuir a distância entre representantes e representados e depois falarmos de problemas, cabe aqui a gente ter um momento conceitual. Então eu vou falar basicamente utilizando aqui dois autores, Hannah Pitkin e Annie Phillips, para pensarmos um pouco sobre essa representação, o que é representação. Nas nossas primeiras aulas, falamos sobre democracia e a democracia representativa, que é a partir da impossibilidade de termos uma democracia direta, ou seja, decidirmos sobre todos os assuntos o tempo todo, assuntos relativos à coletividade, a gente acabou constituindo uma representação, um sistema de representação. Então, pessoas que são escolhidas a cada par de anos, então eleição a cada 2 anos, em geral, mas no Brasil a cada 4 anos para a presidência da República, deputados, etc. Então, a gente tem ali um período de autorização, daquela pessoa nos representar. É um período, não é vitalício, Então, esse é o sistema representativo, a gente não podendo decidir sobre tudo, tem uma pessoa que vai lá nos representa a partir de uma escolha que é baseada em valores, identificação, ideologia, etc. Bom, então esse seria uma representação mais formalística. A gente autoriza aquele mandatário, aquele representante a nos representar, então a votar por nós, então a gente dá essa autorização, que ela não é uma autorização escrita, mas ela é o voto, e a gente faz algum tipo de fiscalização, ou accountability, o chamado accountability horizontal, vertical, melhor dizendo. Então a gente vai, enfim, pressionar o nosso candidato, mandar mensagens para ele, dizer, bom, você não está fazendo o que eu imaginaria inicialmente, enfim, a gente tem esses mecanismos de pressionar o candidato, a partir do escrutínio público, a partir da opinião pública, enfim, então esse é o tipo de accountability. Eles também têm uma accountability horizontal, ou seja, os próprios pares, e outras instituições do judiciário, por exemplo, que vão fazer essa fiscalização e controle. Então, esse é o tipo de representação formalística e que faz parte da democracia. Agora, aqueles representantes, eles de fato nos representam? Ou eles pedem o nosso voto e depois viram as costas pra gente e pronto, acabou. Então, como que a gente pensa nisso, em ter uma articulação maior na representação e essa representação ela ser um pouco mais efetiva? Então, a gente tem discussões sobre o teor da representação, que vai desde uma representação descritiva a uma representação formalística. O que viria a ser essa representação descritiva? Bom, hoje, nos parlamentos mundo afora, há uma baixa representação de mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, nos parlamentos, então isso nós já identificamos.
Por exemplo, quando a gente está falando da questão de gênero, né, a questão de mulheres, no parlamento hoje cerca de 15%, né, de cadeiras que são ocupadas por mulheres. Então vejam, na população brasileira nós somos mais, né, um pouquinho mais de 50%, e no entanto no parlamento isso não se reflete. Então, bom, a gente está falando de um tipo de representação que de fato não representa a população brasileira. Você tem lá uma concentração de homens brancos, né, e ligados ao mundo empresarial. Essa é a população brasileira? Não, né? Então a gente tem uma corrente aí que vai tentar buscar essa representação descritiva, chamada representação descritiva espelho ou microcósmica, que quer dizer o quê? Uma correspondência entre as características do representante e do representado. Então, mulher vota em mulher, e assim sucessivamente. Então tem uma representação que tenha essa característica, né, que caracteriza os nossos corpos no parlamento. Bom, aí disso se deriva a seguinte discussão. Bom, mas não é porque uma mulher foi eleita que ela vai defender valores e causas ligadas ao universo das mulheres, né, às necessidades das mulheres, que são inúmeras, né? A gente precisaria de um curso só para falar sobre isso, né? Política e gênero, feminismo na política, etc. Mas, né? Então vamos olhar para isso. Bom, mulheres não necessariamente vão advogar ou vão defender pautas de mulheres. Então tem este aspecto, mas também temos um outro aspecto. As mulheres, elas não precisam apenas estar articuladas a questões de mulheres. Muitas mulheres, elas podem estar articuladas com questões, por exemplo, de segurança pública, né? Então a minha bandeira, o meu discurso político, a minha propaganda política, ela é voltada para a segurança pública. Por quê? Porque até hoje, né, isso vem se transformando um pouco, mas até hoje, nos parlamentos e no parlamento brasileiro, questões ligadas à segurança pública, à economia, elas são assuntos, entre aspas, de homens, ou seja, a ocupação de espaço, ela pode até acontecer, né, de ter cadeiras lá, mas esses espaços, né, de poder, de falar de economia, de falar de infraestrutura, ainda é muito dominado por homens. Então, mulheres podem falar sobre quaisquer assuntos, desde que tenham competência, vontade e articulação política para tanto, né? Então, essa representação descritiva, já temos questionamentos em relação a ela. E aí fala, bom, a pauta, por exemplo, das mulheres, ela é uma pauta apenas das mulheres ou ela é uma pauta que precisa, ou que é importante que se tenha articulação com os homens também, que os homens tenham adesão a essa causa também, né, a ter uma maior equidade de gênero, né, uma diminuição da desigualdade de gênero, portanto, né. Então podemos dizer, alguns homens políticos eleitos, eles sim abraçam essas pautas e têm uma política voltada para isso. Isso é possível? Claro que é possível. Então a gente tem uma outra vertente, que seria a representação substantiva, né? Então o que isso quer dizer? Que o representante, ele tem um grau de liberdade para agir, mas, né, ele não precisa estar essa representação descritiva ou espelhada, né, uma correspondência direta. Tem uma liberdade, mas desde que esteja, que não seja contraditório ao que seus eleitores, né, assim demandaram, ou extremamente contraditório. É claro que a atividade política, o cotidiano, ela leva, né, o representante a tomar determinadas decisões que não foram previamente acordadas na urna, né? Então não foi colocada numa campanha eleitoral, né? Existem acordos, negociações democráticas, não estamos falando de corrupção aqui, democráticas, e que o representante precisa, né, lidar com aquilo. Então, portanto, a gente está dizendo de um grau de liberdade para agir, né, mas que não tem essa contradição, ou seja, esse virar as costas para o seu eleitorado.
E ser responsivo, então essa representação substantiva quer dizer o representante ser responsivo, ou tá voltado ali, tá olhando, né, tá atento às opiniões públicas, né, mas isso desde que esteja amparado na defesa do próprio interesse coletivo, em defesa da democracia. Então não quer dizer, por exemplo, eu vou ser responsivo a uma opinião pública, que uma parcela da opinião pública que seja extremista, né, que propague discurso de ódio, que queira a eliminação do adversário. Não é isso, né? A gente sempre está falando, né, a partir de pilares, de princípios ético-políticos democráticos, né, de liberdades e de igualdades políticas, sociais, etc, né? Então, bom, a gente tem isso, né, representação descritiva, o que tem uma correspondência ali de características entre o representante e o representado, e uma representação substantiva, ou seja, homens podem aderir à causa feminina, à causa de gênero. Bom, e aí, como é que ficamos nisso, né? Como é que a gente pensa? Então, bom, deixa o parlamento como ele é, a maioria de homens brancos é assim? Não, né? Então a gente precisa de um equilíbrio disso, que aí essa autora chamada Annie Phillips vai trazer, né? Então, como a gente articula ideias, valores com os corpos. Então, nós queremos sim um parlamento mais diverso, que tenha mais mulheres, que tenha mais pessoas negras, que representam a população, mas que tenha, né, uma correspondência de ideias também, né? Que tenha essa consistência, que não seja algo, né, contraditório com as ideias. Bom, e aí vamos trazer um exemplo aqui do que vem acontecendo nos últimos anos como experimento político dentro desse contexto de crise de representação, né? Que são as chamadas mandatas e mandatos coletivos, né? Que surgiram já há alguns anos, em 2016, a primeira ocorrência de um mandato coletivo, mas que 2018 aumentou um pouco mais. 2020 a eleição municipal teve um aumento significativo, né, para ser uma experiência. Não quer dizer que tenha sido um número muito grande, né? A gente tem cerca de mais de 20 candidaturas eleitas no Brasil, mais de 5 mil municípios no Brasil, então, olhando assim, é pouquinho, mas como uma experiência política, é algo que vem chamando atenção, né, nesse contexto de crise de representação. O que viria a ser esses mandatos coletivos, né, essas candidaturas coletivas? A busca é por um equilíbrio entre a centralização, ou seja, os mandatos individuais que vão ser centralizados pelos parlamentares, e a coletivização, né, que é própria dos movimentos sociais. Então está um pouco dentro desses dois polos, digamos assim, né? Então está entre o exercício, né, da liderança, que é historicamente individualizada, ou seja, nós votamos em um representante, né, em um deputado, em um, né, presidente da República. Nós não votamos num grupo, né, ainda que possamos votar em partido, mas não é num grupo que vai ter direito àquela cadeira, né? Então está entre esse exercício e a ação política típica de movimentos sociais e coletivos de ação política que, né, ganharam bastante espaço, a cena pública, especialmente a partir dos anos 2000, e com as jornadas de junho isso também apareceu muito fortemente. Então está entre essas duas coisas, é como se tivesse um pé no parlamento, um pé no movimento social, né? Buscando um tipo de ativismo institucionalizado via mandato parlamentar, né? Bom, mas nós estamos falando de um experimento político que tem questões muito interessantes. Por quê? Porque também esses mandatos utilizam a internet de uma forma muito intensa, justamente pelo fato de ter mais viabilidade, ou os custos, né, que eu já falei, de fazer uma campanha eleitoral nas redes, ele pode ser diminuído. Então, eles têm utilizado isso como uma estratégia, né, eleitoral, uma estratégia de campanha, né? Então, essas são questões muito interessantes, né, em relação à representação e aos dilemas que ela envolve, né, de distanciamento, não distanciamento, individualização, coletivização, enfim, que nós estamos no meio, nós estamos descobrindo, entendendo melhor este fenômeno. Bom, então, né, de um aspecto bastante democratizante, na verdade, né, de trazer mais corpos e corpos mais diversos para o parlamento. Mas não é só isso, né? Então, quando a gente pensa em dilemas de representação, nós também temos que olhar, né, para as questões que não são tão positivas em relação a isso.
Bom, quando a gente pensa, voltando ao tema da arquitetura das redes, então a ambiguidade ela sempre vai aparecer aqui, né? A arquitetura das redes, elas promovem, justamente por ela ser fragmentada, elas também promovem públicos fragmentados, né? Ou micropúblicos, ou o que a gente chama de criação de minorias e não de maiorias, né? E isso vai ser, claro, vai aparecer nas eleições. Então, se antes as campanhas faziam aqueles conteúdos para uma massa, agora esses conteúdos vão ser para públicos específicos, para público-alvo, né? Claro que tem certos conteúdos que estão em algumas plataformas que a gente fala que elas estão mais na superfície, ou seja, que a gente consegue ver, YouTube e Facebook. Outras plataformas, elas são, ou redes sociais, elas são mais subterrâneas, no caso do WhatsApp e do Telegram, ou seja, a gente não consegue ver exatamente tudo o que está acontecendo ali, a não ser que a gente esteja num grupo, né? Então é uma ecologia multiplataforma que a gente está falando, e pessoas estão em um e não estão em outro, ou seja, elas estão espalhadas, elas estão fragmentadas. Isso, além dos algoritmos e de estarmos em diferentes plataformas, cria dois fenômenos, ou tem dois efeitos, né? As chamadas câmaras de eco e os filtros bolha, né? Então, eu tô ali num determinado grupo e aquele grupo tá falando sobre determinado assunto e eu acho que aquilo é verdade porque aquilo tá repercutindo como um eco, né? E aquele eco fica voltando. O que acaba tendo um reforço do que? Em mensagens desinformativas, em mensagens extremistas, né? Então, e aí eu fico com aquela informação de novo restrita, né? Não é ampliada, não é algo que eu consigo ver os lados, né? E o filtro bolha que é aquele, né? Os conteúdos que eu vou assistindo, que eu vou curtindo, compartilhando, eles vão aparecendo mais para mim do que outros, então eu fico ali naquela minha bolinha, né? Então, a combinação desses públicos fechados, né, de posicionamento político semelhante, que fala entre si, fica repercutindo entre si, acaba tendo um espraiamento maior, né, de desinformação e de informações de veracidade duvidosa, porque a gente tem aquele reforço, né? Então, essa é uma questão para um dilema de representação muito forte. Como é que a gente pensa, né, numa eleição em que a gente chegue nesses diversos públicos a partir de estratégias de comunicação que não estejam baseadas em discurso de ódio, como em desinformação? Como é que a gente cria esse engajamento? Não é possível mais voltar no passado. Vamos criar então de novo a televisão e proibir os discursos políticos e a propaganda política nas redes sociais. Isso é impossível. Então, o que a gente precisa é ter um tipo de engajamento nas redes, nesses micropúblicos, né, nessas minorias de públicos, nesses públicos fragmentados, que tenha o candidato que fale, né, aquele assunto. Isso não necessariamente é ruim, isso não necessariamente é autoritário, mas, por exemplo, ter uma linguagem mais jovem no TikTok, porque lá basicamente você tem mais jovens naquela plataforma. No YouTube eu faço um conteúdo diferente que fale sobre aquele assunto do momento e aí ele vai ser repercutido em grupos, ou seja, os candidatos eles vão precisar ter discursos também mais fragmentados, né? Não tem um discurso, um único discurso, um grande discurso. Por quê? A recepção dos conteúdos daquele candidato, né, daquele representante, ele vai ser diferente dependendo do grupo que eu esteja. Um grupo que é mais religioso, um grupo que é mais voltado para futebol e etc. E aí, a partir do momento em que se cria esse engajamento, o eleitor ele pode se tornar um personagem mais ativo na campanha eleitoral, né? E aí, com esse processo de identificação, ele vai, né? E aí, voltando no que nós falamos lá, né, quando falamos sobre a eleição do Obama, essa cultura de conexão. Então, eu vou me engajar na campanha, eu vou compartilhar. Isso é extremamente importante, extremamente relevante, né? Encontra na ação conectiva uma capacidade de amplificação, de ampliação. Mas os problemas, né? Nós estamos falando de uma representação que acaba sendo enquadrada, né, ou que tem que se enquadrar nesse tipo de arquitetura das redes, né? Então, são dilemas realmente que nós estamos lidando e as campanhas eleitorais elas precisam se adequar de alguma maneira a isso. Evidentemente,
que são, né, mudanças importantes, mas de novo desde que estejam baseadas, né, em pilares de democracia, né, de igualdade, de liberdade, valores, né, princípios ético-políticos que nós estamos defendendo aqui nessa aula, e tenho certeza que vocês também aí em casa e nos ambientes em que vocês estão. Bom, então paramos por aqui nessa nona aula e na sequência a nossa última aula. Até daqui a pouco.